Muito boa tarde a todas, a todes e a todos. Bem-vindos em mais uma live da nossa comunidade budista LGBT Rainbow Sangha. Hoje trazendo um assunto um pouco delicado, por vezes muito doloroso e também um tabu em nossa sociedade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o suicídio voltado na população LGBTQI+, e também a perspectiva do budismo sobre o que pensa e como encontrar alternativas para lidar com esse assunto tão delicado. Claro que o assunto hoje se relaciona à nossa comunidade LGBTQI+, mas é um assunto que não tem diferença de comunidade, seja heterossexual, homossexual, transexual. Então, hoje nós contamos aqui com a presença do monge Kojun e do monge Yaku-san, ambos da ordem Zendo. Eu sou o reverendo Jean Tetsuji da ordem Shinotani e contamos também com a ilustre presença do professor Ricardo Mário Gonçalves, monge e decano de lá da nossa ordem Shinotani igualmente, e a todos os participantes que estão aqui na sala e nos assistindo na página do Facebook. O nosso assunto hoje, eu quero iniciar com uma pequena fala e em seguida passar o diálogo para os nossos dois monges e um depoimento do professor Ricardo em seguida, e também a todos os demais que estão participando possam fazer as suas perguntas via Facebook ou aqui na nossa sala do Zoom. Recentemente, uma pesquisa realizada no Instituto Brasileiro da Diversidade Sexual, o IBDEX, em 2018, fez uma contagem com cerca de 8.918 pessoas LGBTQI+, e identificou números alarmantes, como pelo menos 62% de pessoas que já fizeram ideação de se matar e 70% que já sofreu uma LGBTfobia. O maior percentual que já se pensou em suicídio foram de homens trans, 87%, pessoas não binárias, 86%, e gênero fluido, 82%. Quem se identificou como andrógenas, queer, mulheres trans, também apresentaram percentuais altos, acima de 70%. Em termos de idade, em uma das várias tabelas, e depois nós vamos colocar o site do IBDEX na nossa linha do tempo no Facebook, nós vimos números alarmantes em idades tão jovens, de 15 a 19%, de 15 a 19 anos, 24%, de 20 a 24 anos, 32%, e de 25 a 29 anos, 21%. A questão que a gente pergunta é qual o significado que nós estamos dando à vida para que resulte a essas pessoas pensarem ou realmente cometerem a questão do suicídio. A vida é exigente por competições, aparências, posses, aceitações e diversas artimanhas da nossa mente desejosa, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o budismo nesse aspecto, confundindo e desmerecendo a percepção da própria vida, né? Ou seja, tudo que foge ao padrão heteronormativo provoca conflitos, contraria modelos, sistemas de valores, condutas, padrões sociais e sexuais. Aqui eu trouxe uma fala da psicóloga Sonilena, e infelizmente ela não vai poder participar, mas eu quero deixar um pequeno parágrafo que ela contribuiu para a nossa live de hoje. Ela diz o seguinte: acredito ser também de extrema importância o olhar compassivo e acolhedor sobre os familiares de quem cometeu o suicídio, pois a família, ao ser notificada do ocorrido, mergulha num caos de emoções que vão da estupefação à raiva, ao desespero, à incompreensão e principalmente à culpa. A culpa passa a ser um perseguidor implacável, pois a família não consegue perceber o que houve, não entende os motivos, se questiona onde foi que errou, o que ela não percebeu, como ela não conseguiu ajudar. Há um profundo sentimento de impotência diante da morte que não se compreende e que, portanto, é destituída de significados. É necessário desenvolver um olhar de compreensão sobre essas famílias, pois perante a sociedade elas são julgadas como disfuncionais, distantes, negligentes, incapazes de ajudar quem necessitava, incapazes de enxergar o óbvio. E a verdade é que o suicídio não é óbvio. Não há previsão do que pode acontecer. E de verdade, por melhor, amorosa, presente que a família possa ser, mesmo um dos seus membros podem cometer este ano e a família não enxergar um sinal, ou porque não teve esse sinal, ou porque não foi capaz de enxergar.
Eu penso que neste mês de setembro, além de sermos cuidadosos com quem porventura nos procure, com nossa escuta e também encaminhamento para a ajuda profissional, e estender esse acolhimento sem julgamento aos familiares e que também precisam neste amparo de grande momento neste momento de grande dor. É obsoleta a ideia de que quem vai se matar não avisa. Pessoas cometem suicídio avisando ou não. Então é nesse prólogo que eu gostaria de iniciar a nossa live de um assunto muito importante, principalmente na população LGBTQI+, que sofre com pressões, seja da heteronormatividade, seja de pressões internas do próprio grupo. A gente sabe que no nosso grupo existem preconceitos dentro dos preconceitos, os pequenos grupos, o gay que não entende a transexual, a lésbica que não se entende com o bissexual, ou seja, é uma interconexão também de preconceitos e de pressões. E vamos então pensar um pouquinho a respeito. Yaku-san é médico de família e Ko-jun é psicólogo e psicanalista também? Não, psicanalista não, né? Psicólogo? Psicanalista? Psicanalista também. Psicanalista, né? Então, eles vão trazer falas assim enriquecedoras para a gente. Então, senhores, por favor, fiquem à vontade. Muito bem. Você citou dados interessantes, Jean. Jean Sensei traz um aspecto que eu acho que alguns dos aspectos que eu gostaria de abordar a respeito duas coisas que chamam a atenção nesses dados. Primeira delas, muitos jovens, né? As pessoas mais jovens são aquelas que estão tentando mais suicídio, ou pelo menos tendo ideações suicidas. E um outro aspecto que é bastante alarmante é que são justamente um grupo que psicologicamente a gente poderia dizer que tem uma fluidez, vamos dizer assim, identitária, que ainda não tem bem definido ou que não encontra na sociedade ou no grupo que convive um reconhecimento, né, de alguma identidade possível. E isso traz, acho que, um aspecto interessante, que é a ideia de que a gente de alguma maneira precisa se perceber como ser, né? A gente precisa encontrar algum tipo de identidade, seja ela qual for. E não basta a gente saber ou conhecer, porque, né, para que isso bastasse, a gente precisaria da maturidade que nessa idade ainda não existe, não é possível, não é completa. E aí, portanto, então, esse grupo depende da validação, vamos dizer assim, dessa identidade pelos que estão, né, a seu redor. Só que a gente vive numa sociedade que não consegue, pelo menos não tem conseguido perceber, reconhecer a diversidade. A gente vive num momento muito cruel da nossa história social, no sentido de que nós somos, e principalmente os jovens, são muito mais frágeis, talvez foram muito mais protegidos do que as gerações anteriores, e têm mais dificuldade de lidar com situações, às vezes até cotidianas, não tem talvez o jogo de cintura ou a malícia, como se dizia antigamente, para poder conseguir lidar com o bullying ou com situações de provocações, coisas que talvez num outro momento parecessem simples e corriqueiras e que na verdade são, em certo sentido, claro, frutos de violência mesmo, psicológica, por exemplo, mas que não eram, né, num outro momento tidas dessa maneira, talvez por conta dessa... eu não sei se era uma maior capacidade de lidar com essas coisas. Eu acho que é mais uma questão de que a gente se constituiu
né, de maneiras diferentes, né, em tempos anteriores. Eu imagino que esses padrões sociais, as regras de conduta, os padrões estéticos, esses aspectos todos têm deixado, né, os mais jovens muito inseguros. Acho que essa questão identitária também dá uma insegurança por não trazer, por não ter né, não ter eco na sociedade ou no grupo em que estão inseridos. E eu acho que um aspecto interessante é a gente pensar que tipo de valores essa nossa sociedade tem procurado passar para, né, os mais jovens. Vejam, não é uma fala conservadora, né, no sentido, né, dos valores da tradicional família cristã, não é nada disso, né, mas valores, né, como bondade, generosidade, compaixão, respeito, cuidado, mesmo coragem, são várias as questões, né? Os valores são né? Ofereceriam várias possibilidades de lidar com determinadas situações da vida que, na minha impressão, os jovens não têm tido, não têm conseguido recursos ou forças para, né, para lidar. E acho que, por conta disso, essas identidades não encontram respaldo, né? Não encontram um embasamento, um lugar um pouco mais sólido para se assentar. E aí, para um indivíduo imaturo, acho que fica muito difícil sustentar esse lugar dessa identidade, que ainda está em construção, em formação, e que talvez seja, então, uma das razões aí para, né, para que a extinção da vida pareça ser uma saída, né, viável. São questões, na verdade, que eu coloco para a gente poder conversar um pouco, porque recentemente, vamos dizer assim, né, vai fazer agora mais ou menos um ano, nem isso, porque no começo do ano a gente estava numa onda aqui em Ribeirão Preto de suicídios, acho que eu já tinha comentado em algumas situações, de jovens. Existe um grupo de WhatsApp com mais ou menos uns 20 jovens, eu estou falando de 13 a 18, 19 anos, e desses, em uma semana, 8 se mataram. Em uma semana, um grupo que está assim, que não são nem jovens adultos, ainda são adolescentes, se mataram. E isso, assim, eu até fiz um vídeo no Instagram, na época, né, questionando justamente essas questões. Que tipo de valores a gente está ensinando? Ou será que a gente está descuidando dessa meninada? Será que a gente não está conseguindo ouvir o que eles têm a dizer? Ou não está dando suporte suficiente para que eles, né, criem também a força necessária para dar conta da vida? Né? Será que a gente está falhando nesses aspectos? Porque a impressão que eu tenho é essa, que a gente protegeu demais e não ofereceu recursos, ou não ofereceu oportunidades. Isso, recursos a gente não tem como oferecer, mas oportunidades para que eles desenvolvessem recursos para dar conta da vida. Um questionamento que eu faço, né? Não tem uma resposta ou mesmo uma conclusão a respeito, mas tenho pensado bastante sobre essas questões ultimamente, porque pelo que eu tenho observado, né, eu lido com adolescentes e jovens adultos, né, por conta do meu trabalho como professor universitário e mesmo por conta de alguns alunos aqui no Zen, mas então, né, eu tenho percebido esse tipo de situação e tenho feito essa leitura. Então, gostaria de ouvir também os colegas aqui presentes para, né, para que a gente possa conversar um pouco a respeito. Muito bem, Codinho. Codinho acho que já começou trazendo algumas provocações interessantes e, na verdade, o Codinho já começou trazendo um primeiro fato, quando ele fala de grupo. É importante salientar
ele traz uma coisa que já era falada na virada do século XIX para o século XX, né? A socióloga Emily Durkheim já falava, o suicídio é um fato social. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar é que não tem dono do suicídio, né? Porque às vezes as pessoas ficam se colocando nos núcleos. O psiquiatra quer ser o dono, o psicólogo quer ser o dono, e o suicídio ele ocorre na sociedade. Então, não tem o dono. Eu brincava um pouco antes com o Jean Sensei, antes da live, que seria a mesma coisa que eu ir para a cirurgia, só ter o cirurgião e não ter anestesista, não ter equipe de enfermagem para fazer curativo. Só para dar um exemplo bem simples e rasteiro. Então, o suicídio, ele é sim um fato social, até porque uma das coisas que é discutida nos diversos campos do conhecimento, da sociologia, da própria psicologia, é que se fala que muitas vezes existe uma espécie de vingança em relação ao ambiente. Quando a gente pega, por exemplo, vou pegar uma questão até romântica, para assim dizer, Romeu e Julieta se vingaram através do suicídio pelo fato de um amor não vivido. Então, foi a vingança que eles deram para a família. Quando a gente pega o dado da Organização Mundial de Saúde, que um suicídio ele pode causar um impacto em até 143 pessoas, porque isso é real, gente, é uma onda, né? Isso é um dado médio, né? Quanto mais conhecida a pessoa, maior o impacto. Quando a gente vê pessoas famosas, né? A gente teve atores, atrizes que cometeram suicídio, que a gente vê aí ao longo dos anos, o impacto ainda é maior. Então, é importante a gente ter essa reflexão acima de tudo, né? E a gente tem um jogo, falando da psique humana, porque a gente tem, ao mesmo tempo, pulsão de vida, mas também tem, de certo modo, pulsão de morte, né? Quando a gente fala que tá com um super problema e fala, tô cansado, queria sumir, né? Eu brinco ultimamente com o meteoro, né? Vem meteoro, sabe? A gente brinca com algumas coisas acerca da sociedade que estão tanto quanto desajustadas, por assim dizer. A gente tem essa questão de pulsão de morte, de certo modo. A grande questão do suicídio é que o suicídio ele dialoga diretamente com um aspecto talvez mais essencial do budismo, que é o sofrimento. Porque quem quer cometer suicídio não quer extirpar, se eu vou acabar, a vida deu. A pessoa quer tirar o sofrimento dela, porque o sofrimento está tão maximizado que ela entra num estado de obnubilação mental. Então, ela não consegue, inclusive, entender as outras coisas que as manteria ficar aqui. Não, ela não consegue ver a pulsão de vida. Tem passarinho, tem a minha família, eu tenho filho, eu tenho pessoas que se importam comigo. Ela deixa de ver isso. Então, o suicídio ele é um fato social, como já dizia Durkheim, e é um conjunto de causas e condições, né? A gente tem, condições genéticas, se fala muito da genética, porque realmente tem uma questão genética importante, a história familiar diz muito. Quando você tem familiar com histórico de suicídio, a chance de outra pessoa ter uma ideação e uma execução é maior, mas isso por si só não é suficiente, né? E aí eu fiquei pensando, e eu já peço desculpa para os homens trans, que não é meu lugar de fala, mas eu fiquei pensando, assim, me mexe comigo sempre que eu vejo o dado do IBD-Sex, que foi o que o Jean Sensei falou no início, quando fala do homem trans, né, que é a população que mais pensa em cometer suicídio. Tem uma questão que é muito pesada, assim, aí eu vou falar da minha perspectiva de médico, enquanto pessoa que atende, né, médico que atende homens trans, né? Duas coisas me chamam a atenção, talvez por isso que até o recorte do IBD-Sex ficou muito claro isso, né? Primeiro porque o homem trans ele tem uma opressão de cara, porque biologicamente é mulher. Então, aí a sociedade heteronormativa faz questão de jogar na cara do homem trans a matar uma mulher. Então, já se faz... Então, de cara, isso já é uma das formas de opressão mais pesadas que se faz com uma pessoa trans, né? Com um homem trans, então, é pior, por quê? Por ser biologicamente mulher e mulher na sociedade, vocês sabem o que acontece, né? Pela questão do machismo, de cara isso já vai. E tem um segundo elemento, que é o que a gente chama de masculinidade tóxica, né? A coisa do homem não chora, o homem tem que ser forte, a coisa dos padrões impostos pela sociedade. Isso é cobrado para o homem trans de uma maneira muito mais exacerbada do que para o homem cis, digamos assim. Então, esses dois fatos atrelados, isso eu estou fazendo uma reflexão aqui e fazendo inferência dentro de algumas pesquisas que eu li. De cara, isso vai realmente pesar em cima da população trans, né? Não que as outras populações, obviamente, não sofram suicídio, porque quando a gente pensa e quando a gente vai para o mesmo recorte do Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual de 2018, se vê que mais 70% mais ou menos das pessoas que têm ideação suicida, elas sofreram LGBTfobia em algum momento. Então, é um dado que pesa, ou seja, a própria violência mexe com essa população.
E a gente falou tanto, né? Apesar de tantas discussões acerca dos aspectos de gênero e sexualidade, por mais que aparentemente a gente tenha caminhado em alguns aspectos, em outros a gente não andou muito. E a gente tem uma juventude que, bom, muito mais, de certo modo, inclusiva e compreensiva acerca dos aspectos de gênero, mas, por outro lado, ainda com uma geração que eu diria que é a nossa, ainda muito heteronormativa, muito opressora. Então, esse conflito intergeracional pesa na cabeça dos jovens. E aí vai se somar isso, gente, e outras questões, né? Quando a gente pensa, por exemplo, aí eu vou pegar uma outra referência da filosofia, né? Quando eu penso na sociedade da performance do Byung-Chul Han, né? Aquele filósofo coreano, que é a coisa da superprodução, da hiperprodução. Tem uma questão de sobrecarga tão grande. Isso aí eu estou falando de uma pessoa independente da identidade de gênero ou orientação sexual. Somado a isso, pesa. Basta olhar no Japão, né? Que a gente tem eu adoro que tem uma palavra específica para isso, que é o karoushi, que é exatamente o suicídio por volume excessivo de trabalho. Então, soma-se isso às próprias questões de gênero e de orientação sexual. E aí pesa. E aí, eu acho que, né, Ko-Jun e Jean foram muito felizes no início, porque eles falaram exatamente de pressões externas, que essa sociedade, né, machista, misógina, opressora, heteronormativa, sexista, e tem as pressões internas, que é quando entra a história do padrão, né? Tem um padrão de beleza, tem um padrão etário, né? Vem falando muito do etarismo, né? Onde já se chama uma pessoa de 25 anos de velha, que isso, sabe? Onde tem a questão de estigma, né? Estigma com pessoas da terceira idade, estigma com pessoas soropositivas, estigma com pessoas com uma determinada constituição corporal, porque por décadas o movimento G, vou falar especificamente do G, ficou muito atrelado, ainda está muito atrelado a essas questões corporais. Então, preso a isso, realmente, assim, é um volume de opressão e um volume de cobranças que aí maximiza o sofrimento. E aí o sofrimento exatamente é a série né, do budismo, pensando em nós. Diante disso, a pessoa entra numa obnubilação mental. E a gente, obviamente, tem que talvez ser propositivo. Qual é a primeira coisa? Primeira coisa, quem comete suicídio, quem tem ideação suicida e fala e se verbaliza, está pedindo ajuda. Ela não quer chamar atenção. Isso é um mito que tem que cair, porque a gente ainda escuta aqui e ali. Segunda coisa, precisamos sim falar sobre isso, não somente em setembro, mas em todos os meses do ano. Inclusive porque o mês onde as pessoas mais cometem suicídio é dezembro, é a virada do ano. Isso é dado estatístico da ONU, da OMS, aliás. Tem uma questão que até na época que eu era médico do Banco do Brasil, inclusive, foi uma discussão grande que eu tive com pessoas da superintendência, porque eles não queriam falar sobre isso. Não, acho que não tem por que falar do Setembro Amarelo, do suicídio. Falei, gente, vem cá. Vocês estão querendo varrer o assunto para debaixo do tapete, as pessoas vão seguir cometendo. As pessoas vão seguir cometendo se ninguém abrir o espaço para ajuda. Então, o abrir a presença, né, a gente poder se colocar à disposição, acho que é um dos primeiros elementos, assim, fundamentais para quem está pedindo ajuda, seja porque porque verbalizou, seja porque teve uma tentativa prévia, e uma tentativa prévia aumenta a chance de uma segunda tentativa. E, óbvio, tem as questões aí mais biométricas, que é a questão do acesso, né? Acesso à arma de fogo, acesso a uma série de outras coisas que realmente culminam, né, no suicídio. Mas são dados bem gerais que eu trouxe, queria trazer, mas eu acho que a grande reflexão que fica é: a gente tem que falar sobre isso o tempo todo, porque, sim, suicídio é um fenômeno social, ele não é atrelado a uma área do conhecimento e dialoga diretamente com o sofrimento. E eu acho que aí, falando de nós budistas, né, eu acho que cabe realmente a gente ter olhos, ser meio Kanon mesmo, sabe, o Kanon Bosatsu, ter olhos e ouvidos muito atentos para exatamente oferecer esse olhar profundo, sereno, e realmente ser elemento de suporte, né? Eu recebo por dia, não só como médico, mas como monge, no mínimo 1, 2 mensagens de pessoas que ou tiveram ideação ou estão planejando. E aí, como é que a gente age diante disso? Né? Às vezes, a escuta, é importante lembrar que a escuta por si só é terapêutica, para quem às vezes se sente perdido, não sabe como ajudar. Né? Então, a escuta às vezes é importante, a pessoa precisa se esvaziar, muitas vezes. Então, esse é um primeiro elemento. Mas, enfim, encerra um pouquinho por aqui para a gente seguir o debate. Vou só pedir a palavra mais um pouquinho, só para fazer uma complementação rápida.
Na psicanálise, a gente costuma dizer que o suicida, ele não quer propriamente se matar, mas matar o outro dentro dele. Né? Então, eu acho que é interessante, porque quem é esse outro, se não essa sociedade, né, ou essas pessoas, ou aquilo que causa sofrimento. O outro aí é aquilo que está causando dor e sofrimento. E por que será que está tão difícil da gente reconhecer que a gente é parte desse outro e somos responsáveis ou corresponsáveis pelo suicídio de todos esses que estão tentando se matar aí? Ou pelo menos pensando nisso. É um aspecto importante que a gente tem que levar em consideração. Ao invés de dizer que é bobeira, frescura, fricote, mimimi ou qualquer coisa do gênero, como a gente ouve muito, né? Ou, né, vai parar de pensar em suicídio a partir do momento que tiver um tanque de roupa suja para lavar, como se a gente resolvesse nossos problemas emocionais lavando roupa. Então, quer dizer, acho que é importante a gente, né, levar em consideração que que ninguém, em princípio, quer acabar com a própria vida, mas quer acabar com o sofrimento e, às vezes, só encontra essa saída porque não consegue, como Yaku-san comentou, não consegue expandir o olhar em profundidade, olhar amplo para a realidade. Né? E, consequentemente, sofre e só consegue enxergar essa saída, essa possibilidade. Né? Muito obrigado, querido Yaku-san e Ko-jun, nessas falas simplesmente maravilhosas. Eu acho que a gente conseguiu dar assim, nem 1% do mapeamento de tudo que leva a pessoa a cometer suicídio, né? É claro que o nosso foco é falar dentro da população LGBTQI+, que sofre inúmeras causas da extirpação desse sofrimento através da morte, né? Mas isso vale para todos os grupos sociais e, como bem a Kussan falou, isso não é só setembro, mas tem que ser todos os dias, né? Aliás, todas as pautas sociais, né? O Outubro Rosa, o Novembro Azul e tantas outras têm que ser cotidianas, né? Mas, em termos de simbologia, pegou-se no mês de setembro, mas tem que ser, sem dúvida, todos os dias, né? E antes de passar a palavra para o professor Ricardo, fiquem à vontade de fazer perguntas ou comentários aqui na nossa timeline no Facebook. Eu estou monitorando aqui, vendo seus comentários. Sintam-se à vontade. E eu acabei de postar o site do IBDEX depois, lá na nossa timeline, vocês acessem. Tem 3 materiais importantíssimos, riquíssimos, são 3 livros em PDF, e um deles é onde está inserida essa pesquisa, essa estatística que mostra números alarmantes dentro da população LGBTQI+, em termos de ideação suicida. Professor Ricardo, o que o senhor nos tem para contribuir nesta tarde de hoje? Muito obrigado pela sua presença e sua disponibilidade, o nosso carinho imenso pela sua presença aqui. Estão ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Fique à Em vontade. primeiro lugar, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer presencialmente, cara a cara, o Yaku-san Sensei pela gentileza que ele me fez ontem, colocando um vídeo, lendo e comentando o texto, desfazendo equívocos da monja Ivonete, minha falecida esposa. Obrigado. Obrigado. Passando ao nosso tema, suicídio, né? Na fala do Yaku-san Sensei apareceu a questão do suicídio como fato social total, não é isso? Então, quero lembrar que um clássico da sociologia, o livro O Suicídio, de Émile Durkheim, um dos pais da sociologia, que seja um ponto de partida importante para se estudar o assunto a partir de uma ótica sociológica. Mas o que eu estou aqui basicamente para fazer um depoimento pessoal. Não sei se todos os irmãos já sabem, né? Eu venho de uma família com histórico de suicídio, ou seja, eu carrego esse drama nas minhas costas. Meu avô paterno, o pai do meu pai, suicidou-se quando eu era ainda menino, né?
E, à medida que os anos foram passando, eu comecei a descobrir, né, uma série de pontos obscuros, né, de uma longa história que era silenciada, não era falada na família. Ou seja, a questão do tabu que cerca o suicídio, principalmente nas sociedades ocidentais cristãs, porque o monoteísmo cristão condena o suicídio é visto como um condenado, são-lhe até negadas honras fúnebres, né? Houve épocas em que o suicida tinha que ser enterrado fora do cemitério, né? Não podia. Então, é uma longa história aí de tabu, né, que cercando o suicídio. Mas eu quero enfatizar, em primeiro lugar, a questão do sofrimento. Por detrás de um suicídio, é uma longa história de sofrimento que, às vezes, passa inteiramente despercebida. Só tomamos consciência dessa história depois do desfecho final. A história de sofrimento do meu avô paterno começou muitos anos antes do meu próprio nascimento. De certa forma, eu sou fruto deste sofrimento. Pelo seguinte, ele era de uma aldeia do norte de Portugal, Caminha, um lugar pobre, em que os homens passavam parte do ano trabalhando no exterior e depois voltavam para casa. Eram migrantes temporários. Meu avô paterno era pintor de igrejas. Ele ia todos os anos à França e trabalhava como pintor de igrejas na cidade de Reims. Ele era, inclusive, protegido pelo bispo local, que sempre arrumava trabalho, né? Então, um dia, depois de fim do seu trabalho sazonal em Reims, ele volta para Portugal e acontece uma coisa estranha que até agora eu não consegui esclarecer os detalhes, mesmo depois de ir a Portugal e conversar com as pessoas da família que lá ficaram, né? Ou seja, de repente, sem dar nenhuma satisfação para o resto da família, meu avô paterno pega meu pai, então garoto de 12 anos, pelo braço, saem os dois de casa, ele pega um navio e vem para o Brasil, sem dar satisfações. Eu fui em Portugal, conversei com a família e até agora a família está perplexa, não consegue explicar o que aconteceu. Devia haver uma mágoa, um ressentimento secreto que levou a isto, né? E, de certa forma, eu sou fruto desse ressentimento, eu nasci desse ressentimento, porque meu pai tornou-se adulto, casou-se no Brasil e desse casamento nasce eu, né? Meu avô paterno morava conosco, mas eu percebia que as relações eram tensas, havia qualquer coisa em grande mal-estar. As relações dele com a minha mãe e com a minha avó materna, mãe da minha mãe, que morava com nós, eram extremamente tensas. Ele era desprezado como um pária, morava num quarto à parte, mal falava com as pessoas do resto da família. Muitas vezes havia brigas homéricas entre ele e minha mãe. E até que um dia ocorre um acidente de carro, ele é atropelado, vai para o hospital da Beneficência Portuguesa e, gravemente ferido, torna-se paraplégico. E não aguenta o sofrimento de enforca-se. Isto é um drama terrível na família, né? Mas o mais terrível foi o silêncio. O silêncio, não pode falar que o avô se suicidou, esquece isso, cala a boca, não fala. Então a coisa foi tratada com um grande segredo, melhor, um tabu. E a coisa foi tão traumática que os adultos da casa, ou seja, meu pai e minha mãe, nem sequer tiveram coragem de ir ao Instituto Médico Legal para
reconhecer o cadáver. Eu, que era menino, é que eu tive que ir para o Instituto Médico Legal. Ainda hoje me lembro do corpo do meu avô esticado em cima daquelas mesas do necrotério e eu reconhecendo. Sim, é ele mesmo, é o meu avô. Né? E nós carregamos esse tabu pelos anos afora. Né? Talvez tenha sido isso que tenha me levado ao budismo, talvez tenha sido esse episódio de intenso sofrimento, né, na família que me tenha levado a me interessar pelo Dharma. Né? Por que não, né? Mas eu me lembro de um episódio meio chato, porque eu passei por vários templos budistas antes de fixar-me no Higashi Honganji. Mas num dos templos que eu passei, eu cheguei a levantar a questão, olha, eu estou aqui, entre outras coisas, porque meu avô paterno se suicidou. Não fale nisso aqui, esqueça isso, deixa para lá. Não. Quer dizer, até no templo eu não tive condições de trabalhar esse problema. Né? Agora, qual é a lição que eu posso tirar de tudo isso? Né? Realmente é necessário termos muito cuidado uns com os outros, nos olharmos com atenção, porque muitos de nós carregam sofrimentos secretos. Né? É dizer, se a família tivesse prestado mais atenção no sofrimento do meu avô, em vez de tratá-lo como um pária ou repeli-lo, né? Talvez não tivesse havido esse desfecho trágico. Né? Quer dizer, é necessário que as pessoas cuidem melhor umas das outras, né? Não se deixem arrastar, né, por emoções negativas, de agressão, de preconceito. Tinha um preconceito com o meu avô porque ele bebia muito. Meu avô é um bêbado sujo, imundo, fica trancado naquele quarto, não se lava, não toma banho. Então, o avô era realmente visto como um pária, né? E, finalmente, vem o detonador final, que é o acidente. Né? Era um sofredor e não tinha ninguém ao lado para ampará-lo, né? Num momento extremamente crítico, que foi o acidente e o fato dele se tornar inválido. Né? Então, realmente precisamos prestar mais atenção uns nos outros e nos prepararmos, né, para nos acolhermos uns aos outros, né, e ouvirmos uns dos outros as nossas mágoas, nossos sofrimentos, nossas angústias. Assim sendo, talvez possamos evitar esse trágico desfecho. Mas eu quero chamar a atenção para um outro detalhe. A religião monoteísta ela é terrível, porque submete as pessoas a julgamento. Então, o suicida de antemão ele é julgado como sendo um condenado, destinado ao inferno e coisas como tais. Né? Dos pontos que mais me chamou a atenção, que me trouxe ao budismo, é exatamente que não há julgamento. O Buda não julga ninguém. O Buda tem uma grande compaixão e acolhe todos no seu seio. O que ele faz é nos convidar a refletirmos sobre as causas e condições auxiliares que levam a nós a encararmos situações felizes ou infelizes na nossa vida, né? Dizer, este olhar atento em relação ao outro tem que vir acompanhado de uma reflexão objetiva sobre causas e consequências, causas, condições e consequências. Se isso tivesse sido feito no caso da minha família, possivelmente o meu avô não teria chegado a esse desfecho trágico. Mas realmente há uma história obscura no nosso passado, né,
eu não consegui desvendar inteiramente. Lá em Portugal também reina o tabu, reina o silêncio, né? Eu só consegui fragmentos da história. Finalmente, o que levou meu avô paterno a pegar meu pai pelo braço, largar a família e vir para o Brasil? Até hoje é um mistério. Ninguém não entende isso. Bem, era esse relato que eu queria trazer aqui pelos irmãos, né? E gostaria de ouvir alguma coisa, né, de como os irmãos sentiram esse drama, né, que de certa forma foi responsável pela minha presença aqui no budismo. Né? Muito obrigado, professor Ricardo. Eu acho que é um ponto importante também de se entender sobre o suicida, que ele não é nem um ser frágil, nem um covarde e muito menos um corajoso. A gente não pode glamorizar o ato suicida, né? Dizendo que ele é um grande corajoso e resolveu tirar a própria vida, ou então que ele é um frágil covarde ou que não sabe encarar a vida, né? Vai lavar um tanque de roupa ou vai trabalhar. Tem gente que sofre mais do que você e a gente não pode tecer nenhum tipo de julgamento, né? Eu acho que, como o Kojun Sensei colocou, ele entende a morte como uma forma de encerrar os seus sofrimentos, sufocos, desesperos, né? Que ora se apresenta com sinais e muitas vezes não tem sinal nenhum, né? É muito difícil da gente também perceber o que o outro está passando, né? Então acho que nesse sentido a gente, sem dúvida, se inspirar, nos espelharmos ao Buda, ou seja, não julgar, não condenar e, sobretudo, não condenar e julgar o pós-morte, porque as religiões também procuram tecer narrativas do que vai acontecer sobre essa pessoa que se suicidou. E aqui eu quero fazer um gancho com uma pergunta que veio da Daniela lá no Facebook, primeiro agradecendo pela nossa live e dizendo que no cristianismo dizem que os suicidas vão para o inferno. E ela gostaria de saber se o budismo acontece o mesmo após a morte. Então, as religiões, elas procuram dar significados a respeito do pós-morte, e eu acho que nesse momento a gente não pode tecer comentários ou julgamentos ou juízos de valores nem a respeito da vítima e nem para os seus familiares, né? Ou seja, consolar, escutar e nem se for para chorar junto, né? Eu acho que é muito importante essa neutralidade. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso querido Shoei Sensei, diretamente do Japão. Agora lá são 15 para as 5 da manhã. Sensei, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade num momento tão cedo. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Desculpem o atraso. Jamais desculpe-se, por favor. Imagina, é um prazer, uma alegria vê-lo aqui na nossa tela. Muito obrigado. E eu queria dividir um pouquinho a nossa live, na verdade. Eu acho que a gente começou mapeando um pouco as origens e as causas da ideação suicida, né? Notadamente dentro da população LGBTQI+. Tivemos aí o relato do professor Ricardo. Gostaria de escutar a Shoei Sensei, que no seu curto tempo aqui conosco possa nos contribuir também, mas a gente direcionar agora como que o budismo pode contribuir com a prevenção ao suicídio ou mesmo o acolhimento para as pessoas que tiveram alguém nesse ato suicida dentro da família ou de familiares, né? Recentemente, faz uns 3 meses, eu tive um amigo que é recente, inclusive, faz 1 ano que eu o conheci, e eu o conheci interessado pela Rainbow Sangha. Ele nos foi encontrar lá no Mugueti, lá no nosso centro de prática em Moema, e nós nos encontramos umas 3 vezes, fomos até jantar todos depois da prática de quarta-feira que nós tínhamos semanalmente, e infelizmente ele resolveu pôr fim da sua vida, né? Uma pessoa jovem, bem-sucedido, bonito, né? Mas com um histórico familiar tipicamente religioso, extremamente pesado e com outros elementos em paralelo também. Travou ali a conexão. Travou. Travado. Travado? Talvez tenha caído. Ele falou que talvez pudesse ter esse tipo de problema. Ah, voltou. Eu estou aqui.
Então. Eu recebi um aviso que minha internet estava instável. Eu não sei até onde que eu falei. Você estava contando, né, que vocês tinham ido jantar, né, todos juntos. E ele era bem sucedido. Ele fez uma tentativa no mês de novembro, não bem sucedida, e agora no mês de junho, se eu não me engano, a gente recebe a notícia dele, né? Infelizmente, e pela pressão religiosa dentro de casa na sua condição como homem homossexual, né? Então, mas eu quero trazer então nessa segunda parte da live, iniciando aqui com a fala do querido Shoei Sensei, por favor, que eu sei que seu tempo é curto. O que você pode nos contribuir no olhar do budismo para esse sentido e também trazer sua percepção para com o ato suicida dentro da comunidade japonesa onde o Sensei mora e que é muito forte, né? O que o Sensei pode nos falar? Boa tarde a todos. Infelizmente, né, o Japão ele tem uma questão cultural com o suicídio. Os dados do suicídio aqui no Japão e da ideação suicida são epidêmicos, né? É considerado uma epidemia aqui no Japão, né? É um dos maiores índices no mundo e tudo muito ligado, infelizmente, à cultura japonesa, né? A forma como eles lidam com as relações, né, interpessoais e essa cultura do senpai kohai, né, do veterano calouro que se mantém desde a cultura escolar mesmo, e escolar assim, primeiro grau, a criança já tem esse tipo de relação e se estende a nível universitário e depois a nível de trabalho e enfim, é uma relação muito nociva e perniciosa, né? Em que você mantém uma relação de poder constantemente com os seus pares, né? Então, a pessoa pode ter entrado 5 minutos antes de você em uma determinada situação, em uma roda de amigos, em um ambiente de trabalho, ou até mesmo na universidade. Literalmente, 5 minutos faz dela uma pessoa superior a você e você tem que manter essa relação de superioridade, porque isso é a base social das relações japonesas, né? Então você tem uma pressão para aquele tipo de relação constante, né? E as pessoas elas jogam tudo para cima, né? Elas não aguentam manter esse tipo de pressão de relacionamento o tempo todo, né? É muito triste assim. E com relação ao budismo, uma das coisas que a gente tem como ensinamento básico, né, é entender o sofrimento, né? Entender as causas do sofrimento, né? Então, quando você não tem essa percepção clara do que são as causas do sofrimento, esse tipo de relação, por um exemplo, ela vai se tornando cada vez mais pesada, né? Cada vez mais difícil de digerir, digamos assim, né? Muito mal comparando. É uma lástima, assim. Eu vejo aqui, por exemplo, aqui no Mosteiro do Sojiji, nós temos frequentemente, pelo menos uma vez a cada semestre, aulas sobre direitos humanos, sobre questões de racismo, preconceitos, e uma das coisas que mais é falada é o Jisatsu Mondai, né? É o problema do suicídio dentro da sociedade japonesa. E isso nós recebemos aulas assim durante quase 2 semanas sobre esse tema, assim, de manhã, de tarde e de noite, né? Porque é algo que nós, enquanto monásticos aqui no Japão, nós vamos lidar o tempo todo, porque nós fazemos os enterros, né? E aí, como é que a gente vai consolar essa família?
como é que a gente vai consolar essa mãe que perdeu o filho, né? Como é que a gente vai consolar essa esposa que perde o marido? Como é que você vai consolar esse marido que perde essa esposa? Enfim. E até mesmo dentro das relações da comunidade LGBTQIA+, como é que você vai como é que você vai consolar os pares, né? Porque uma das coisas que o Japão é muito, digamos assim, atrasada, apesar de toda a sua cultura milenar e não percepção do pecado enquanto fundamento de base social, é que o Japão é um país onde existe um tabu muito forte com relação à comunidade LGBTQIA+, né? Então, assim, ser LGBTQIA+, no Japão não é fácil. Apesar de alguns lugares terem uma, entre muitas aspas, mente aberta, aqui em Tóquio você não tem tantos problemas, por assim dizer, até porque os japoneses não são muito comunidades budistas ou shintoístas, de não aceitar, de não perceber o outro, né? Infelizmente, nós temos esse tipo de problema aqui no Japão, né? Enquanto você tem, por um lado, toda uma abertura social, por assim dizer, e uma aceitação, você tem um tabu velado, né? Então, é muito triste você ver, dentro das comunidades interioranas japonesas, a questão do tabu. É basicamente isso que eu posso contribuir. Eu não sei se eu posso falar um pouco mais, desenvolver. Eu estou pego assim meio de surpresa, mas estamos aí. Não, Sensei, fique à vontade, porque eu sei que o seu tempo também é precioso aí no templo. Então, o tempo que tiver, contribua e depois a gente prossegue também. Obrigado, obrigado. É interessante percebermos a questão do sofrimento, né? E aí, como é que você vai, pelo menos dentro da nossa escola, como é que a gente vai lidar com a pessoa durante o ato em si, né? Ou um pouco antes de quando começa a manifestar as ideações suicidas. Uma das coisas que nós estudamos dentro desses seminários que nós temos é de sempre trazer a percepção do sofrimento, né? E as bases do sofrimento. E o remédio que a gente pode administrar é o que a gente... Um dos remédios que a gente diz que pode administrar é, por exemplo, explicar o Shisho Bodai Satta, né? Que são as 4 preciosas sabedorias dos Bodhisattvas, né? Que o mestre Dogen vai ensinar no Shobogenzo, vai exemplificar no Shobogenzo e no Shoshogi, que é um dos textos base da nossa ordem. Ele vai ensinar exatamente quais são essas 4 sabedorias, né? Que elas são frutos de você acordar para uma mente iluminada, acordar para a percepção de que existe uma mente iluminada. Então, quando você acorda para essa percepção, você passa a se relacionar com os outros de outra forma, né? E a base dessa nova relação com os outros é, primeiro, a doação, né? Enquanto dana paramita, né? Então você passa a doar mais o seu tempo, você passa a doar mais seus ouvidos, por um exemplo, você passa a doar mais seu ombro, seu coração. A segunda são as palavras amorosas, né? Então você passa a ter nas suas interações sociais e para com o outro sempre palavras de amor, sempre palavras de atenção e carinho. Mesmo que às vezes essa atenção e carinho possa parecer um pouco dura,
na verdade, é uma atenção e carinho com amor, né? Que são as palavras que a gente chama de palavras amorosas, né? A terceira é a benevolência, né? Você é benevolente com o outro. E quando você pensa em benevolência, nós aqui pensamos em meios hábeis. Nós usamos os meios hábeis corretos para aquela relação. Nós usamos os meios hábeis corretos para com o outro. E o quarto é a identificação, né? Você ensina ao outro que ele e você são um, que ele e você são iguais, que ele e você pertencem a esse mesmo corpo que é a grande terra, né? Então, quando você tem estabelecido essas quatro atividades dos bodhisattvas, o seu convívio social ele passa a ser melhor com o outro e por conseguinte, consigo mesmo, né? Talvez, em primeiro lugar, você estabeleça isso para você tendo um olhar sincero para dentro de si, né? E acordando para essa mente iluminada. Eu infelizmente tenho que terminar minha fala agora, porque eu vou oficiar a Choka daqui a 5 minutos, então muito obrigado pela oportunidade de fala. Talvez eu apareça aqui depois, mas não tenho certeza, mas muito obrigado a todos. Muito obrigado pela preciosa fala e o seu precioso momento conosco, Sensei. Muito obrigado. Tenha um excelente dia, excelente fim de semana aí no mosteiro. Muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu lembrei de uma frase que eu li há um tempo atrás na revista Tricycle, uma revista budista internacional, e um monge zen, ele disse o seguinte: o suicídio é difícil de entender. O assassino e o morto são a mesma pessoa. Você não sabe para onde direcionar a sua raiva e indignação. Do mosteiro Nemoto, Daizenji. Não sei se o sensei conhece. Ah, sim, o Itetsu Nemoto é um querido, ele é um monge zen da ordem da escola Rinzai. Tem um documentário dele que é uma joia. Eu até cheguei a conversar com ele, trocar algumas mensagens, porque eu assisti um documentário dele que me chamou muito a atenção. O Itetsu Nemoto é um professor da escola Rinzai que ele devotou a vida dele a exatamente visitar pessoas na comunidade do templo dele, acho que, se não me engano, nos arredores de Tóquio, e a cuidar de pessoas com ideação suicida e mesmo pessoas com plano suicida, porque tem uma diferença, né? A ideação é aquela coisa que a pessoa está aqui com a ideia, o sofrimento está ali, né? Está perturbando a pessoa. A pessoa com plano, ela já tem um material. Eu tenho a corda, eu tenho um medicamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo e vou executar. E aí realmente requer uma intervenção mais dura, mais incisiva, digamos assim, no sentido de talvez internar, e, enfim, tem outros meios expedientes, né? E ele tem um documentário que é uma joia, chamado A Partida, The Departure, que é uma joia. E o Nemoto é maravilhoso, ele fala exatamente disso, que por um acaso outros autores também falam, né? Acho que o próprio Viktor Frankl, o professor Ricardo Mário Gonçalves, certamente conhece muito bem, que fala do sentido da vida, né? Da logoterapia, e ele falava um pouco disso, né? Quando ele falava de sofrimento, que no suicídio tem essa grande questão conflitante, que o assassino e vítima são o mesmo, né? Uhum. E o Itetsu Nemoto é maravilhoso. Eu recomendo muito que veja esse documentário porque é uma joia. Sim. Eu gostaria de voltar ao comentário da Daniela, que se preocupa com a questão do pós-morte, né? Da gente reforçar a respeito de como que o budismo vê isso e de que o Buda acolhe, né? Não condena uma danação eterna. Então, eu aguardo os comentários dos senseis aqui, por favor. Sensei, sim, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, não é? Perfeito. Olha, essa questão dos estados pós-mortem, isso pode ser visto de várias maneiras. Eu prefiro ver esses estados pós-mortem como metáforas descrevendo estados de consciência. O inferno, o que seria o inferno? Se há um inferno para os suicidas, eu diria que esse inferno começa já em vida. Ele já está vivendo o inferno e, por ser insuportável, ele que dá fim à sua vida. O sexto patriarca da série dos 7 patriarcas do budismo Shin, o monge Genshin, tem uma passagem em que ele diz que o inferno é o estado de uma solidão absoluta.
O inferno é o estado daquele que experimenta uma solidão absoluta. Voltando ao caso do meu avô, né? O meu avô, largando tudo em Portugal, sabe-se lá por que, vindo ao Brasil, ele viveu anos a fio numa solidão absoluta, prisioneiro lá da sua mágoa, do seu ressentimento. Né? Então, se aqui há um inferno, ele já vivia no inferno em vida antes de pôr fim à sua existência. Né? E aí voltamos mais uma vez aí à questão de ter o olhar atento para com o outro, não é? Para saber atendê-lo, não é? Agir compassivamente. Não é? A palavra japonesa jiri, que nós traduzimos como compaixão, né? Ela tem 2 ideogramas. O primeiro ideograma ji significa baku, extirpar o sofrimento. O segundo ideograma, o ri, significa yoraku, proporcionar alívio ou alegria. Né? Então, a compaixão tem esses 2 aspectos. Você tentar extirpar o sofrimento do outro e, em troca, proporcionar-lhe alívio, alegria, tranquilidade, tudo que neutraliza o sofrimento. Acho que é basicamente isto que nós temos que cultivar, né, para tentar tirar essas pessoas desse inferno em vida que elas estão atravessando, carregando sua mágoa secreta que ninguém quer ouvir, e isso é particularmente agudo no caso das minorias alvo de discriminação, como os LGBT, né? Quem, na sociedade dita normal, entre aspas, quer perder seu tempo ouvindo um LGBT contando as suas mágoas? Né? Quem? Pouquíssimos, né? Mas aqui há que cultivar esses sentimentos como budistas, né? De extirpar o sofrimento e proporcionar alívio, né? Como uma maneira, né? de entender melhor essas pessoas que sofrem e tentar impedir que elas cheguem a esse desfecho. Né? Então, não há que discutir se o suicida vai ou não vai para o inferno. Antes dele se matar, ele já está no inferno. Ele já está vivendo o seu drama, a sua mágoa, num estado de solidão absoluta, sem conseguir se chamar a atenção, se comunicar. Ele muitas vezes emite sinais. Voltando para a minha história pessoal, eu me lembro que o avô emitiu muitas vezes sinais, mas ninguém queria ouvi-lo. As pessoas fechavam a cara, estigmatizá-lo. Não, esse seu avô é um pária, é um bêbado, um sujo, deixa o avô para lá. Né? Sim. Assim, ele caminhou até, carregou o seu inferno nas costas até o seu amargo fim. E aqui a gente lembra os 6 reinos da existência, né, professor? Não entender como apenas planos espirituais, e talvez seja essa a maior preocupação do pós-mortem, e que a Daniela põe a questão, é a ideia ocidental de um espírito que vai para uma danação eterna no pós-morte, né? E eu acho que é importante a gente ver como que o budismo entende a própria vida para entender também o pós-morte, que não tem vida e morte, é vida-morte, é uma coisa só, né? E os 6 reinos da existência nos explicam muitos dos estados de consciência, né? Eu separei aqui um trecho de dois Nikayas, de 2 sutras que eu encontrei há um tempo atrás também, em que o Buda ele se depara com a questão de 2 episódios suicidas, né? Mas a preocupação dele não era com o fato em si, mas com o estado de consciência daquele praticante. Então, um deles está no Samyutta Nikaya, ele diz assim: assim de fato é como os determinados agem, eles não têm apego à vida, extirpando o desejo pela raiz, Gotika realizou para Nirvana. Com a conquista do exército da morte, não retornou para uma nova existência ao extirpar o desejo pela raiz.
Gotika realizou o Paranirvana. Então, a preocupação maior não era apenas com a questão da morte, porque a morte do suicídio ela é uma das mortes, como nós temos da doença, do acidente, do assassinato, mas a ideação da morte, o que leva a pessoa a morrer, e, sobretudo, a preocupação do budismo é que em estado mental está aquela pessoa. E aí, como o professor Ricardo fala, que ele já está no inferno, eu não preciso, no ato suicida e no pós-morte, ir para o inferno, como é a visão do cristianismo, que foi a colocação da Daniela, né? Mas o estado que eu estou aqui agora já é o inferno, né? No Departures, aquele filme do Okuribito, que é muito interessante, que fala sobre a preparação do corpo, né? É uma profissão no Japão, uma profissão que está em extinção, e uma das primeiras cenas mostra justamente o suicídio de uma menina trans, né? Em que o protagonista do filme está preparando o corpo, fazendo a limpeza do corpo, e ele se depara com o órgão sexual daquele corpo. E aí ele fala, mas não era uma moça, né? Ele não sabia quem era, né? Então, o que a gente vê nessa cena? Uma mulher trans que não aguentou a pressão da sociedade japonesa e cometeu o seu ato suicida, né? Eu não estou tirando a morte, aliás, eu não estou tirando a vida por uma outra questão. É pela minha condição que não é aceita, que é extremamente sufocada dentro da sociedade, né? Então, esses detalhes íntimos de cada um que vão fermentando, a gente precisa observar o sinal do outro, ou se nós mesmos estivermos passando por isso, conversar com alguém, né? Procurarmos uma pessoa de confiança e procurar um caminho, enquanto ainda dentro de um estado lúcido, né? De não a provocação do ato suicida, mas o que eu posso fazer? Né? E nesse sentido, o budismo ele traz ferramentas de uma nova ressignificação da própria vida, né? Porque o que me leva a cometer esse ato dentro de uma população LGBTQI+, é a gente ver o homem e a mulher trans que estão nas estatísticas, vocês vão poder ver dentro daquele site, daquela revista eletrônica, é o significado que eu dou para a minha vida que não é aceito pelo significado que é hegemônico na vida inteira, né? Então, isso do IBDEX, obrigado por ter lembrado. Não é validado pela própria sociedade. Então, o que me resta é um ato de desespero, de desesperança, sobretudo, né? Então, e dentro do budismo, o prosseguimento desse estado mental, ele é acolhido pelo Buda, né? Nós chamamos de Buda Amida, né? Mas vamos colocar como Buda, mas a outra margem, né? O mundo da iluminação, né? Que acolhe a todos, inclusive aqueles que cometeram esses atos suicidas, né? Então, nós que ficamos nesta margem do mundo do samsara, precisamos olhar com carinho e com compaixão a essas pessoas que foram e acolher as pessoas que ficaram, né? Eu gostaria de apresentar... Eu queria só... sim. Eu quero depois apresentar... Não, é só fazer um comentário bem breve. Não, diga. Tá, não, um comentário bem breve que eu me lembrei. Eu passei, a gente, né, acho que o Kojun vai entender também, a gente vê muito isso no meio acadêmico, né? O Kojun estava falando, acho que de Ribeirão Preto, de ter uma alta incidência, e a gente vê, assim, a cada semestre tem histórias. E ano passado, por uma coincidência infeliz, em setembro, né, numa das universidades que eu leciono, na Federal de Ciências da Saúde, nós tivemos 2 suicídios concluídos e uma tentativa. Né? Um era, inclusive, de um aluno da medicina. E teve toda uma discussão, inclusive, de como a universidade teve que lidar com o Setembro Amarelo, enfim. E tentaram usar algumas frases mais positivas, e uma das frases, lembro que um aluno me chamou a atenção para essa frase, que uma das frases era: para tudo na vida existe uma solução. Aí ele falou, pois é, a morte também é uma solução. Sim, exatamente. Então, aí é que a gente tem que estar ligado exatamente para esses sinais, para realmente assim, não entrar nesse lugar de categoria, porque tem uma coisa mais profunda e sutil quando a gente escuta, porque às vezes a gente tende a escutar, né? Eu vi o professor Ricardo Mário Gonçalves, que de maneira muito gentil e benevolente, né, contou uma história de sua família, as pessoas ficaram categorizando o tempo todo, né? Ele contando, as pessoas,
era rótulo, né? É o bêbado, o ébrio, o pária, as pessoas vão rotulando. Se a gente puder fazer essa escuta livre do nosso euzinho menor, das nossas categorias, eu acho que aí a gente consegue também minimizar num primeiro momento, né? Isso é uma das pequenas ferramentas, né? E aí tem outras mais que a gente tem que falar. Agora, você imagina uma pessoa que escuta de uma autoridade recente dizendo que ela é LGBT porque ela vem de uma família desajustada ou disfuncional. O que passa dentro daquela cabeça? E vamos ali para os adolescentes, porque conforme a estatística, né, que eu falei lá no início, e eu quero passar aqui os nossos posts que nós fizemos essa semana, o que passa na cabeça de um jovem de 12, 13, 14, 15 anos que não entende essa fala e que fala assim, então eu sou o problema da minha família. E ela resolve por fim, para não causar mais problemas a essa família, né? Isso é muito grave, né? Muito grave. Kojun Sensei, quer comentar antes de passar os slides? Não, eu só ia fazer um comentário a respeito do, né, linkando tanto que o professor Mário comentou quanto que o Yaku-san comentou, que a gente a questão é a mudança do olhar. Aquilo que é julgamento, né, no caso, usando, né, com a licença do professor Ricardo, a história, né, do avô, ele é um bêbado, ele é né, ele não toma banho, é um sujo, sei lá, e largou a família. Isso era o tempo todo ele dando sinais, ele pedindo socorro, ele dizendo que tinha alguma coisa errada, né? Não é comum que um pai, num belo dia, passe a mão no filho e vá embora para um outro país. Tem alguma coisa estranha que não está sendo ouvida ali. Então, quer dizer, ele está avisando esse suicídio, porque isso em si é também uma morte, né? Romper com uma parte da família e ir para um outro país é se matar de alguma maneira, né? Matar, cortar os vínculos, né? Com o sofrimento, nesse caso, né? Que provavelmente existia ali. E ele tá se matando há muito tempo. Ele conclui isso nessa situação. Só que as pessoas parecem que não percebem, não querem ouvir. A gente tem, né, como bem comentamos, essa tradição, sobretudo ocidental, né, monoteísta, né, de que só quem pode dar a vida é Deus, ela é uma dádiva de Deus e, portanto, ninguém pode tirá-la, sobretudo a própria pessoa que foi agraciada com essa dádiva. Né? E então, a essa pessoa, né, que comete o suicídio, só resta o castigo. Né? Essa lógica, né, acaba criando, né, esse estigma, né, na sociedade de que não se pode nem falar disso, porque né, quem quer falar que na sua família tem um castigado, né, por ter cometido um ato tão atroz contra si mesmo? Enquanto a gente continua tendo essa perspectiva, esse olhar, esse jeito de olhar, enquanto a gente não consegue perceber o sofrimento verdadeiramente, né, sair do olhar do umbigo para olhar para o outro, para olhar para quem está do nosso lado e entender, ao invés de ficar criticando e dizendo que é a frescura, o mimimi, ou seja lá o que for, tentar escutar, né, dar escuta para isso, falar, pera, o que está sendo dito aqui? O que essa pessoa está tentando dizer com essa, né, com essa fala? A gente vai continuar tendo muitos casos de suicídio, vamos continuar tendo essa mesma percepção, né, de que né, de que não se deve falar a respeito, né, e isso só vai se fortalecendo e a gente continua sempre, né, tendo esses casos tão tristes, né? E essas redes, né, vocês estavam falando antes né, de que esses suicídios sempre, né, acabam tocando de alguma maneira outras pessoas. Um desses casos que eu contei lá no começo é o pai de uma menina que é professor universitário, orientando, né, aqui na USP, em Ribeirão Preto, orientador de uma aluna minha aqui do Zen. E aí eu tenho essa notícia pelos jornais e tenho por ela. Eu tenho esses lados todos. E a gente, né,
puxa, a gente de alguma forma também, essa história respinga em nós, mas não respinga naqueles que não querem olhar, por isso o silêncio. Quando a gente se propõe a olhar para isso, não tem como não perceber que as nossas mãos também estão sujas de sangue. O problema é que a gente não quer olhar para o sangue nas nossas mãos. Então a gente ignora, a gente finge que não existe e a gente não fala a respeito, né? E estabelece, né, um conjunto de relações sociais, né? Shuei Sensei estava comentando de como funciona no Japão, mas isso funciona na nossa sociedade também. Lá a questão é hierárquica de senpai e kohai, né? De veterano e calouro, e aqui são os sexismos, né? O machismo, que de alguma forma dizem para o menino que ele não pode ser gay, ele não pode gostar do mesmo sexo, que ele é fraco se ele está nessa condição, né? E por aí vai, né? E eu me lembro, não consigo deixar de lembrar quando eu estava ouvindo o Shuei Sensei comentar do Paulo Freire, né? Da pedagogia do oprimido. Que a gente tem, infelizmente, ao invés do oprimido, né, daqueles que são oprimidos, compreenderem a opressão e transformarem, né, porque a ideia é que o oprimido saia do lugar do oprimido. Só que ele sai do lugar do oprimido querendo o lugar do opressor. E ele acaba se tornando o opressor. E a gente fica reproduzindo a mesma violência que nós sofremos, quando, na verdade, a gente precisava transformar isso que nós vivemos em violência, né, de violência, em compaixão, em sabedoria, em cuidado, em respeito, em benevolência. E nós não estamos, socialmente falando, nós não estamos sabendo fazer isso. Então, eu queria só fazer um pouco essa amarração, porque essas questões todas começaram a me surgir aqui à medida que a gente foi né, conversando. Sim. Eu acho que a gente precisa olhar para isso, né? É um assunto que está vindo muito à tona, né? Aliás, são vários assuntos ao mesmo tempo, né? As pautas LGBTQI+, as pautas das mulheres, as pautas racistas, as pautas das minorias, enfim, tudo está vindo de um assunto que eu acho que há 2, 3, 5, 10 séculos atrás não se falava tanto nesses assuntos como nós estamos falando hoje, publicamente, e eles precisam ser falados, inclusive, pela religião budista. Eu acho muito importante esse posicionamento nosso de trazer a público em falar a cada 15 dias, né? Na verdade, a cada mês, que nós trazemos um assunto específico, questões que são extremamente pertinentes, porque são olhares religiosos em cima do mesmo assunto. E dependendo da narrativa que nós adotamos, nós podemos desgraçar a família daquela pessoa ou nós podemos iluminar a família daquela pessoa que ficou. Né? Qual narrativa que nós vamos dar para uma pessoa que cometeu o ato suicida? De que ele vai sofrer uma danação eterna no inferno queimando porque ele era um fraco, um irresponsável e um covarde? Ou nós vamos direcionar uma narrativa de que ele vai ser acolhido pelo sagrado de forma incondicional, porque o sagrado entende o sofrimento humano. O humano não entende o próprio sofrimento humano. O sagrado entende o próprio sofrimento humano, né? É o finito que vai ao infinito e o infinito que vem ao infinito. E essa dinâmica é acolhida de formas diferentes, né? Enquanto nós finitos, nós temos os julgamentos, temos as limitações da compassividade, o infinito não faz acepção nenhuma, não faz diferenciação nenhuma, né? Não faz diferenciação nenhuma se você é uma das 23 letrinhas da população LGBTQI+, e você pode obter a iluminação indiscriminadamente, né? Se for um ato suicida, o Buda acolhe a todos com o seu olhar compassivo, né? Então, precisamos dar olhares diferentes para esse mesmo assunto, para que as pessoas possam encontrar refúgio. Nós falamos tanto em refúgio no budismo, né? Por que nós encontramos refúgio nesse assunto também, né? Tem uma pergunta do Adam aqui no Facebook que eu quero passar para vocês.
e para a gente ir pensando, e enquanto isso eu vou passando os slides dos posts que nós publicamos essa semana. Ele pergunta o seguinte: esse karma acompanha a pessoa em suas experiências posteriores, sim ou não? Então, enquanto vocês vão pensando aqui numa resposta, eu quero compartilhar esse post que trouxe, né, foi a nossa forma do budismo LGBT, a comunidade Rainbow Sangha, em trazer esse assunto dentro da pauta budista, como que nós reagimos a esse respeito, né? Então, nós temos aqui esses 2 posts que nós fizemos, né, para encarar e falar sobre o suicídio na população LGBTQI+, porque nós não falamos de uma maneira explícita, né? Nós falamos muito do suicídio, mas qual é a causa específica do suicídio, né? Claro que o suicídio hétero, ele não é válido, então, claro que ele é totalmente válido como todo outro ato suicida, mas a população LGBTQI+, tem uma especificidade dentro desse assunto, né? Então, as pressões nos padrões de beleza, o status, a competitividade, a aceitação para si mesmo ou com a sua família, né? No outro post nós tivemos aí algumas estatísticas que nós retiramos de lá do site do IBDEX. E esse daqui, como que o budismo pode contribuir na prevenção, né, do suicídio com as suas ferramentas, por exemplo, dos 6 paramitas, os 8 nobres caminhos, né, conhecer as 4 nobres verdades, como que o budismo pode proporcionar uma ressignificação da própria vida para aquele que começa a sentir uma ideação suicida como uma resposta para a finitude dos seus sofrimentos, né? Então, nesse sentido, nós encontramos algumas falas dentro do budismo e fizemos alguns recortes, né, a fim de promover esse assunto, né, no sentido de promover, de falar esse assunto dentro da população LGBTQI+, no sentido do budismo. Hoje eu estou meio travado com as letrinhas, né? Vocês me desculpem. Mas, bom, algum dos senhores gostaria de comentar a pergunta do Adam? Esse karma acompanha a pessoa em suas experiências posteriores? Eu acredito que aí tem a questão da vida pós-morte, né? Talvez tenha essa ideia do espírito ou da alma que perpetua e a danação eterna, né? Professor Ricardo. Eu queria começar. Posso começar? Por favor, professor. Sim, por favor, professor. Bem, no budismo Shin, hoje em dia nós achamos esse discurso sobre karma muito perigoso, porque ele pode dar margem à discriminação. Se vemos uma pessoa sofrendo uma situação ruim, isso é o karma dela. Isso pode ser uma forma sutil e, no fundo, tremendamente perversa de discriminação. Então, no budismo Shin, nós adotamos a norma de falar em karma sempre na primeira pessoa. Nós só falamos em karma em relação a nós mesmos. Jamais discutimos o karma alheio, porque isso gera preconceito, julgamento, discriminação, né? Então, eu só me lembro daquela fala do mestre Shinran Tanisho, né? De acordo com o karma adequado, somos capazes de qualquer coisa. Ou seja, conforme o condicionamento dos nossos atos e conduta anterior, e mais as influências sociais que nós recebemos, podemos ser capazes de qualquer coisa, né? Voltando até a questão do suicídio, nada garante que eu me veja jogado numa situação produto do meu condicionamento anterior, mas o que está acontecendo ao meu redor, que eu próprio que falava contra o suicídio, me vejo compelido a me suicidar, né? Quando minha esposa Ivonete faleceu em janeiro, muitas vezes eu acordava no meio da noite chamando ela
vovó, por que que você foi sozinha para a Terra Pura e me deixou aqui? Por que que você não vem me buscar, não me leva com você, né? Por que que vovó me deixou aqui e não me leva com você? Às vezes ainda volta esse sentimento muito forte, muito doloroso. Eu entendo muito bem o que o Shinran quis dizer, né? De acordo com os nossos condicionamentos passados, os nossos karmas, seremos capazes de fazer qualquer coisa, qualquer coisa. Mas uma razão para não julgar ninguém. Então, vamos usar a doutrina do karma para tentar classificar o outro ou analisar o outro. Vamos usar a ideia de karma apenas na primeira pessoa, para nós fazermos uma nossa autorreflexão, uma autocrítica. Usemos o karma como ferramenta de autocrítica, mas jamais para julgar ninguém ou classificar ninguém. Essa é a minha posição em relação a karma. Obrigado, professor Ricardo. Professor, eu acho que hoje eu vou pegar a frente, tá? Assim, aproveitar, vou me atrever a pegar o ganchinho exatamente do que o professor Ricardo nos trouxe, de maneira muito feliz, porque aí eu gosto muito de trazer número, né? Os outros meus irmãos sabem, né? Que eu gosto muito de dados, porque eu lido com isso no meu dia a dia. E uma coisa que é feita quando a gente fala numa coisa que se chama de pós-venção, ou seja, o cuidado que a gente tem com a família de alguém que cometeu suicídio, os parentes familiares, isso é uma obviedade, mas é importante a gente lembrar. O sentimento que de longe, mas vem à tona nessas famílias, 92%, 93%, é culpa. Seja a culpa interna, seja a culpa aferida. Então, o que o professor Ricardo fala é muito importante para exatamente a gente fugir desse conceito. A gente usa, às vezes, os termos budistas, quando a gente replica no Ocidente, a gente acaba interpretando de maneira muito equivocada, né? Termos como a própria compaixão, a gente transforma de maneira equivocada. E karma, a gente usa de maneira muito equivocada. Parece uma mala super pesada que eu estou trazendo de 10 vidas atrás, arrastando até hoje. E não é isso. Karma, em sânscrito, quer dizer ação. Então, assim, se eu estou debaixo de um chuveiro, eu ligar a torneira, obviamente eu vou me molhar. Isso é karma. Simples assim. Então, uma coisa que a gente evita no budismo, e aí fica para quem tem muita curiosidade sobre o que vai acontecer depois, é que o budismo é a religião do presente. Antes de mais nada. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu brincava, eu falei muito isso com a minha mãe, conversando, minha mãe é católica, né? E ela falava, como é que é ter uma religião que é não teísta? Como é que é essa classificação? Eu dizia, mãe, é o seguinte, se eu perco muito tempo, se eu invento de caminhar olhando para cima por muito tempo, eu vou esbarrar nas coisas, eu vou tropeçar, eu vou esbarrar em alguém. Então, é a analogia que eu sempre faço, justamente porque, como o budismo, para mim, é uma religião do presente, justamente eu tenho que olhar para aqui. De alguma forma é gerado karma, né? O sofrimento maximizado daquela pessoa, ele respinga. Eu não estou culpabilizando a pessoa que se matou, não é isso. Mas é que o sofrimento dessa pessoa estava tanto que ele respinga. A OMS fala, gente, 142 a 143 pessoas que vão sentir o impacto disso. Seja porque vão ter a culpa, vão ficar com a sensação do e se eu tivesse dito alguma coisa? E se eu tivesse percebido? E se eu não tivesse dito que era mimimi? E se eu não tivesse fechado os olhos? Que eu acho que a grande conversa aqui que a gente está falando é sobre fala e escuta. A grande questão do suicídio é comunicação. A pessoa com ideação suicida, ela está nos dando sinais, e aí a grande questão da gente é que a gente finge demência. Como eu gosto de falar, é a mesma coisa que acaba acontecendo quando a gente vai para as questões da mulher, né? A questão da violência contra a mulher, do feminicídio, né? A porta ao lado do apartamento ao lado, tem gente gritando e a gente está aqui fingindo demência. E é nesse fingir demência que as grandes mazelas sociais ocorrem, incluindo o suicídio. Então, a gente sai desse lugar, como, né, Shoei Sensei, professor Ricardo já falaram, né? Buda, por ele ter essa compaixão máxima, e compaixão no sentido bem racional, de ter esse olhar profundo e sutil para amenizar o sofrimento do outro, a gente sai desse lugar do que essa pessoa cometeu, o que vai ficar depois. Vai ter, sim, karma, porque pessoas que ficaram vão sofrer. A gente vai trabalhar nós aqui na Terra para que esse sofrimento seja minimizado. Mas quanto à pessoa que partiu, não foquem nela, porque foi feito algo, ela estava em sofrimento extremo,
Obviamente, a gente deseja que essa pessoa esteja bem, que o sofrimento tenha diminuído, mas a gente não fica dosando ou medindo em quilos, como eu falei, o karma como uma mala pesada que eu trago. Eu trouxe lá de 10 vidas lá do Egito Antigo, eu trouxe 10 vidas. A gente perde muito tempo com o passado e com o futuro. Estou querendo saber o que vai acontecer ou querendo entender o que sei lá, em 5 vidas atrás, o que eu fui. A gente sai desse lugar para falar do presente. E a gente está falando que hoje as pessoas sofrem, hoje a população LGBTQIA+, sofre, e é esse olhar profundo que a gente tem que desenvolver hoje, agora, para essas pessoas e suas famílias. Eu acho que essa é muita preocupação do ego em querer se perpetuar o que acontece depois da outra vida. Ou então uma preocupação muito judaico-cristã, espírita, em cima desse assunto, né? E a gente não pode querer entender o budismo com esses olhares. A gente precisa trocar de óculos nessa hora. Aliás, tirar os óculos, na verdade, né? Nem não ter óculos nenhum. Então, assim, a gente não pode trazer preocupações que religiões ocidentais, como o espiritismo ou as religiões abraâmicas, trazem para com o budismo. O budismo é uma religião do presente, né? E o karma, a gente pensa nosso, né? Eu gosto daquela frase, né, que um discípulo pergunta para o mestre o que acontece depois que a gente morre. Ele fala: quando você morrer, você vai ver. Né? Então, a gente deixa aí essas questões para depois. Mas vamos trabalhar o agora, porque a gente se preocupa demais com o futuro e fica preocupado demais com o passado. Quem eu fui, o que eu trouxe e o que eu vou ser no futuro. Né? Eu vou ser um Buda no futuro. Não, a gente pode ser um Buda aqui e agora, né? Desperte, se ilumine, né? Lógico, não na mesma capacidade ou intensidade de Siddhartha Gautama, estamos aí em passos mais lentos, mas vamos, né? Mas a preocupação não é essa de outras vidas, isso é uma preocupação muito ocidental, talvez, né? Muito contemporânea, talvez. As pessoas estão preocupadas, mas né, o budismo está preocupado no aqui e agora, né? Quem foi para a Terra Pura, foi para a Terra Pura. Né? Quem está na outra margem do Samsara para o Nirvana, está na outra margem. Né? Cabe a nós aqui entendermos. Né? Eu, toda vez que eu faço um road, um serviço memorial, eu fico pensando, a cada road a morte ensina a vida. Né? São eles que estão nos ensinando. Eu gosto muito do rito de Obon. Né? Nós lemos lá a história de Mokuren, e na verdade a gente está mais preocupado com a mãe de Mokuren, de cabeça para baixo, tudo que come, cospe fogo, tá, né? Enfim, toda uma alegoria, e na verdade a mãe de Mokuren está falando assim: ei, vocês que estão aí, presta atenção no que vocês estão fazendo, né? O que vocês estão, né? Vocês acham que eu sou fantasma faminto? Na verdade vocês são os famintos, né? Que nunca estão saciados, né? Então Bom, a gente precisa iniciar o fim, porque já 17h35, né? Então, eu gostaria de considerações finais de cada um dos senhores em 1 minuto, por favor. Sintam-se à vontade. Professor Ricardo, talvez? Lembrar só um ponto que ficou meio esquecido. Essa questão do tabu do suicídio é uma coisa muito cultural. A sociedade ocidental cultivou isso. Né? O Japão, pelo contrário, talvez tenha cultivado de menos, não é? E daí uma valorização na sociedade japonesa do suicídio como uma forma honrosa de lavar a vergonha. Né? A cultura japonesa não é a cultura da culpa ou do pecado como no Ocidente, é a cultura da vergonha, ou seja, você não pode fazer feio diante dos seus. Então, se for para você fazer feio diante dos seus e provocar o sentimento de vergonha nos seus, então mate-se e você estará extirpando essa vergonha. Né? Então, há essas diferenças sutis entre culturas, né? Não podemos esquecer isso. Isso seria o ponto que eu gostaria de lembrar antes de encerrar. Né? Muito obrigado, Sensei, muito obrigado. Vou fazer meu minuto aqui. Eu acho que, né, disso tudo que a gente conversou, e obviamente essa é uma conversa esse é um diálogo que não pode se extinguir aqui,
mas que fica, né, como, né, para mim, fica como reflexão, é que a gente não perca de vista a importância, a necessidade de tirarmos um pouco o olhar sobre nós, e nós estamos vivendo numa sociedade em que é o nosso corpo, é o que a gente tem, é o que a gente quer que o outro ache que a gente é, e que a gente possa olhar um pouco para os outros, né? E não para essas coisas nos outros, mas para quem eles são, para que eles estão olhar para aquilo que eles estão conseguindo ser naquele momento e dar voz e escuta para essas pessoas, para que elas possam dizer não do que elas têm, mas do que elas estão podendo ser naquele momento. Se a gente conseguir ter essa escuta, se a gente conseguir se abrir para essa escuta, eu acho que a gente pode começar a mudar um pouco esse cenário, né, do suicídio. De maneira geral na sociedade, e claro, especificamente, né, no público LGBTQIA+, que é o tema que a gente se propõe a conversar, mas que quando, né, a gente percebe, né, sim, temos dados específicos, eu acho que, né, não sei se a gente pode dizer que, né, há uma estatística de maior incidência nessa ou naquela população, mas a gente não pode deixar de ouvir, de dar atenção para isso. Acho que essa, né, para mim, fica sendo essa a mensagem para a gente, né, dessa nossa conversa, que a gente continue ela, né, com as pessoas à nossa volta, amigos, em outros momentos a gente não pode perder isso de vista, né? Não podemos deixar de falar no assunto, não dá para jogar para debaixo do tapete, não dá para transformar ou sustentar, na verdade, o tabu, né, do suicídio. A gente precisa transformar a nossa sociedade para que a gente possa ser mais inclusivos, mais acolhedores, dar mais ouvido à dor do outro, né? Então, encerro com isso e, claro, agradecendo a presença e a participação de tantos que estão aí com a gente no né, Facebook, aqui também, e, claro, aos queridos, né, professores que estão aqui comigo. Muito obrigado. Então, no meu minuto, então, final, eu acho que Kojun, ele resumiu bem. Ele falou que não é uma conversa para um mês específico, não é uma conversa para um dia específico, é uma conversa perene. A sociedade, ela está padecendo, ela padece ao longo de eras, ela segue padecendo. A gente viu aí pelos dados que a juventude vem padecendo por uma série de elementos, por elementos de opressões externas, de opressões internas, por uma busca, por uma angústia existencial acerca de sentido de vida, mas que, no fundo, a gente tem que olhar para o sofrimento humano, né? A gente tem que entender a raiz do sofrimento, né? Por que a gente sofre, né? E de onde é que vem esse sofrimento? A gente é capaz de transformar esse sofrimento? Eu acho que é a grande pergunta que a gente tem que se fazer antes de cometer qualquer coisa, porque, literalmente, como diz a nossa professora, a Monja Coen, não tem nada nesse mundo pelo qual matar ou morrer. A gente tem que aprender a ter esse olhar profundo e sutil, até para o próprio sofrimento. Se eu estou sofrendo, bom, de onde é que esse sofrimento está vindo? Esse sofrimento está me sinalizando alguma coisa? Eu preciso que alguém veja comigo esse sofrimento, e aí, mais do que nunca, a gente entender que nós não somos seres independentes, autossustentáveis e destacados da realidade, né? Eu me lembrando do texto que o Shuei Sensei leu, né, do Shishobobo Dai Satá, o último aspecto é a equanimidade. Não estamos destacados da realidade, porque a realidade está aí. Quando a gente pensa em uma pandemia, quando a gente usa o termo pan, já está dizendo, envolve todo mundo. E, de certo modo, o suicídio, ele não dá para dizer que está em níveis numéricos de pandemia, mas é um fenômeno pandemicamente visível no mundo, né? Todos os países têm, alguns de maneira, como o professor Ricardo falou, o assunto não falado, ou o assunto ocultado, digamos assim, socialmente das conversas, às vezes até romantizados demais, né? Como na própria questão do Japão, porque tem a questão da cultura da vergonha, e que às vezes de alguma forma é romantizado. Então, que a gente tenha esse cuidado e que, acima de tudo, assim, a minha mensagem final é que a gente possa sair do lugar de culpa, que a gente não entre em culpa por estar em sofrimento,
ou por mesmo ter uma ideação suicida em algum momento, que a gente seja capaz de sair do lugar de culpa, mas que principalmente a gente não culpe o outro, a outra, não categorize, não julgue o sofrimento alheio. Né? Não julgar o karma, que foi dito aqui muitas vezes, implica também não julgar o sofrimento alheio. Que a gente possa ter esse olhar profundo e sutil e ouvir e acolher. É isso. Agradeço muito e uma alegria inenarrável, como sempre, estar com vocês. Muito obrigado, querido Yaku-san. Eu não sei o nome da senhora, porque não me aparece aqui na tela, mas tinha uma mãozinha levantada. A senhora gostaria de comentar ou falar alguma coisa? Ou foi um aplauso? Shoei voltou. Não? Jaqueline? Jaqueline, isso. Você levantou a mão? Gostaria de comentar ou perguntar alguma coisa? Não? Tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Era aplauso. Muito obrigado, então. Shoei, 30 segundos de consideração para a gente encerrar. Eu cheguei no final, foi isso? Foi, porque o Jun Sensei tem prática daqui a pouco. Não, é isso. Muito obrigado a todos. Não, ele tem direito a 1 minuto. O Jun está reivindicando. Tá? Ele tem direito a 1 minuto. Tem 1 minuto. Muito obrigado a todos. Essa temática é uma temática muito séria e muito importante. Pelo menos aqui no Japão é muito importante. E é importante frisar que, é claro que nós temos aí uma campanha mundial de Setembro Amarelo e de que o setembro é um mês dedicado especificadamente a essa visão, mas é sempre importante lembrar, talvez o Yaku-san tenha falado, que o mês em que mais ocorrem suicídios ou tentativas é em dezembro, né? E por conta da questão da virada do ano, né? Da questão das novas metas e das pressões que você tem que colocar para cima de si. E, enfim, é muito importante nós termos esse olhar amoroso, né? Todos os meses, o tempo todo, para com os outros, né? Você ter esse olhar amoroso, você ter esse cuidado, você desenvolver meios hábeis enquanto cuidador para que você possa ser sempre uma ponte, para que você possa ser sempre um local de refúgio, um colo para quem precisa, né? Isso é muito importante. Nós, enquanto, pelo menos aqui, enquanto sacerdotes budistas, temos que ter sempre isso em mente, né? Temos que ter sempre esse norte, esse lastro de desenvolvermos uma prática para o cuidado do outro, né? Nós que temos esse voto de Bodhisattva nas costas, né? Salvar todos os seres, né? Todos, não são só alguns, não são só os praticantes da nossa sangha, não são só aqueles que nos são agradáveis aos olhos, né? Aqueles que nos são agradáveis no ouvir, né? São aqueles também que muitas vezes são difíceis de olhar e que muitas vezes a sociedade vai marginalizar, que a sociedade vai virar as costas, que vai negar o apoio. Então, isso é muito importante, a gente desenvolver esse olhar compassivo, né? Era só isso que eu tinha para complementar. Muito obrigado a todos, realmente. Desculpem esse curto período, né? Auspicioso, como sempre, a sua presença, querido Sensei. Muito obrigado a todas, a todos e a todos pela presença. Shoei Sensei, Kojun Sensei, Yaku-san, professor Ricardo, muitíssimo obrigado, Jaqueline, Luiz, Thiago, e a todos que estão nos assistindo aqui pelo Facebook. A minha mensagem final é: se perceber alguém em uma condição confusa sobre a vida, converse, acolha. Se você estiver nessa condição, procure um amigo de confiança, um profissional da área médica ou psicológica, ou ligue no 188, que é o centro de convivência. Não podemos deixar esse assunto para debaixo do tapete, nem como tabu, sobretudo como vergonha, né? Precisamos falar sobre isso constantemente. Essa live
vai ficar disponível no nosso canal lá no YouTube. Curta a nossa página, adicione lá, clique no sininho para ter as notificações, como todas as lives são faladas. E daqui 15 dias nós voltamos com um novo encontro. E dessa vez nós vamos ter uma convidada especial, mas a gente ainda não vai falar, porque vocês vão gostar bastante, tá bom? Vai ser um novo diálogo interreligioso dentro do cristianismo, mas nós vamos postar em breve quem vai ser e o dia certinho, tá bom? Muito obrigado, tenham um excelente fim de semana, cuidem-se e até daqui 15 dias. Muito obrigado a todos. Namanda.